O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Fala galera, eu sou o René do Vale, estamos voltando aqui com o Recrecast, mais um episódio. Vocês vão escutar, vão ouvir uma palestra que eu dei para a Semana de Acolhimento Universidade Católica do Salvador, falando sobre o ensino híbrido e o ensino digital. Um bate-papo muito legal sobre o que é o digital e as suas aplicações para você trabalhar com recreação, com eventos ou dentro de sala de aula, caso você seja um professor ou educador. Então, aproveite esse episódio e tamo junto. Então vamos lá, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre digital e as tendências para o futuro da educação e principalmente as possibilidades da educação digital. Quais são as possibilidades dela para você que está estudante de licenciatura, seja qual curso você está participando agora, você pode utilizar essas técnicas digital, tá bom? E lembrando que essas técnicas digital não podemos utilizar somente na licenciatura, a gente pode usar também em outra graduação, no bacharelado, nos tecnólogos também é perfeitamente possível a gente aplicar essas técnicas e esse conhecimento em todas as nossas áreas. Basta ter um pouquinho de criatividade e a gente consegue com toda certeza, tá bom? Então vamos lá, tá bom? Por mais que não conheçam, vocês certamente em algum momento vivenciaram alguma prática digital aí. Vamos lá então? Então, o que é o digital? A gente vai passar hoje por 4 pontos aqui, na verdade 3 pontos, porque o deles a gente não vai comentar nessa aula de hoje, porque aí se estenderia por muito mais do que 30 minutinhos que nós temos aqui, disponibilizamos hoje, mas é muito importante, tá? Então a gente vai entender o conceito de digital, as aplicações práticas e lúdicas do digital, qual que é a importância e qual que é os benefícios de utilizar o digital dentro da sala de aula ou no seu trabalho como licenciado, tá bom? E as possibilidades e visões de futuro para a área de educação. Bom, primeiro, o digital de forma simples, direta e sucinta é um encaixe, a intersecção perfeita ali entre o mundo online e o mundo físico, o digital e o físico, tá? É como se um não existisse sem o outro. Para algo ser digital, para uma prática ser digital, essas coisas têm que estar ligadas e elas estando ligadas, elas têm que fazer sentido estando juntas, tá bom? Eu vou esmiuçar um pouquinho isso, explicar, aprofundar um pouquinho mais para ficar mais claro, tá bom? Mas digital, basicamente, é a união da palavra physical, que é de físico, com digital do inglês. Aí virou digital, tá bom? Vamos lá. Então, como que é essa intersecção perfeita? Como que um faz parte do outro e separados não fazem sentido? Imaginamos aí a Amazon. Hoje todo mundo conhece a Amazon de comprar na Amazon de alguém aqui já fez alguma compra na Amazon em algum momento ou conhece alguém que comprou na Amazon. E a Amazon é o que? É um serviço digital. Só que a Amazon é um serviço digital digital. Por que isso? Porque quando você compra um produto na Amazon, ele tem que ser entregue. E essa entrega é a parte física do digital. Ou seja, a Amazon não faria sentido se ela existisse somente no digital. A Amazon existe também fisicamente, lá no centro de distribuição. E no centro de distribuição, entra no caminhão da Amazon, que chega na sua casa, embaladinho, bonitinho, todo decorado lá com o nome da Amazon, chega na sua casa com plástico bolha. É uma experiência você comprar um produto na Amazon, porque ele chega muito bem embalado, ele chega bonito, organizado. Dificilmente você vai receber um produto da Amazon que esteja danificado, com a caixa amassada. Isso é uma experiência digital, porque você comprou no online e você recebeu no físico. E essas duas coisas juntas fazem sentido. Porque não faria sentido eu comprar no online e não receber. E nem faria sentido eles só entregarem se eles não estão vendendo aquilo. Então a Amazon é uma empresa digital, porque ela entrega para você tanto os meios digitais quanto os meios físicos, tudo fazendo sentido, que gera uma experiência prazerosa com aquele conteúdo que você está adquirindo ou produto, tá bom? A mesma coisa é a Magalu. A Magalu deixou de ser uma empresa somente física e se tornou uma empresa digital. Temos aí a
a menina da Magalu aí, né? Acho que é Malu o nome dela, se não me falha a memória. Temos ela aí que é a representante digital da Magazine, né? Da Magazine Luiza, da Magalu. Então ela tá ali, ela é representada. Então a Magazine Luiza é uma loja física, mas com forte apreço dentro do mundo digital. Essa experiência que essa representação da Magazine no mundo digital é muito importante, que ela reforça a marca, ela ajuda. Então, uma empresa digital, você quando compra no site, no aplicativo da Magazine Luiza, você tem uma experiência diferente, a entrega é diferente, o tratamento que você tem é diferenciado. Você vai nas redes sociais reclamar de um produto que não chegou, quando o robozinho lá da Magalu vem conversar com você, ele vem todo descontraído, mais despojado, de um jeito diferente de falar, para tornar a sua experiência que está sendo negativa se tornar uma experiência positiva e assim solucionar o seu problema. E isso, no mundo do varejo, é phygital. A palavra phygital surgiu no varejo há 7 anos atrás e hoje ela vai para todas as outras áreas, principalmente para a área de serviços, para a área de quem trabalha em hotel, para quem trabalha com recepção, quem trabalha com educação, porque a gente está o tempo todo entregando uma experiência para quem está trabalhando com a gente, tá bom? E uma outra experiência aqui, ó, tem gente da pedagogia, da gestão, tecnologia e gestão pública, licenciatura em letras, legal. Licenciatura em letras, língua portuguesa, show de bola, pedagogia, que demais. Vai ajudar muito vocês aqui, viu, gente? Ó, gente, letras vernáculas, que demais. Vamos lá então, gente. Então, continuando, uma outra experiência digital que nós temos há muitos anos e a gente talvez não tenha percebido, porque a gente talvez não conhecia a temática, não conhecia a palavra, nunca deu nome às coisas, é o Pokémon GO. Eu não sei se você conhece esse jogo, mas o jogo basicamente é o seguinte, você pega o seu celular, baixa o aplicativo e você sai andando pela cidade, literalmente sair andando pela cidade, caçando Pokémon. E quando você acha o Pokémon, você mira o seu celular para ele, ele vai aparecer na tela do seu celular numa realidade aumentada, é o nome disso, né? Usa a realidade aumentada, e você tem que capturar esse Pokémon fazendo um movimento lá de jogar a Pokébola e captura o Pokémon que está, no caso aí, aparecendo no parque, no meio da rua, enfim, na escada, e assim vai. Isso é uma experiência digital, porque ele te força a ter uma ação física com o seu corpo dentro do meio digital. E esse meio digital te força, te faz ter uma resposta física, ou seja, você sair procurando pokémons. É o tipo de jogo que se você ficar na sua casa simplesmente jogando, sentado, não vai acontecer nada. Você não vai conseguir evoluir, não vai conseguir melhorar, não vai conseguir subir de nível. Para você subir de nível e melhorar no jogo e avançar no jogo, você tem que levantar e sair andando. Tem que sair andando, procurar as coisas pela cidade, tá bom? E nos duelos contra outros pokémons, outros mestres pokémons que existem de verdade. Isso é uma experiência digital. Lembra que eu falei que o digital é a intersecção, a junção perfeita entre o mundo digital e o mundo físico? O Pokémon GO é essa junção perfeita. Claro que tem alguns dos seus problemas, que é você sair andando pela cidade aí sem, às vezes, sem olhar para o trânsito e talvez sofrer um acidente. Tem os seus probleminhas quanto a isso, quando dizer a atenção de quem está usando. Mas é a junção perfeita do mundo físico com o mundo digital. Ou seja, o Pokémon GO é uma aplicação digital. Ele te ajuda nisso. E para você usar o Pokémon GO dentro de sala de aula para promover uma atividade, um jogo, alguma coisa de geografia ou de educação física, não sei, talvez de história para conhecer os pontos históricos da cidade, do bairro que você está, é um ótimo recurso. Tá? Então, um recurso que a gente pode utilizar muito bem dentro de sala de aula, usando um pouquinho a criatividade. Bom, o outro jogo aqui que que eu posso apresentar, que tem uma incrível, uma aplicação digital muito boa, que é o GTA. Não sei se vocês conhecem o jogo GTA, mas o GTA é um jogo aí de videogame que está há muitos anos no mercado, GTA V, né, essa cena aí. E existem os mods, que são o quê? São jogos alterados, né, que são modificados do GTA. Esse GTA, por exemplo, tem o Naruto participando dentro do jogo, um universo que não tem nada a ver com o outro. Mas o jogo foi modificado para colocar o personagem lá dentro. Tem jogo modificado do GTA
que é do Brasil, que é da Espanha, enfim, tem de vários lugares, tem só do Rio de Janeiro, só de São Paulo, só de Salvador, Bahia, enfim. Tem vários jogos modificados. E o que são esses GTAs mods? Onde as pessoas entram nesse jogo, pessoas reais, entram no personagem e lá dentro acontece uma cidade. Tem as suas regras próprias, você não pode, sei lá, pegar o carro e sair andando aleatoriamente, você pode ser preso, tem que respeitar as regras. Se você bater alguém no jogo, a polícia pode vir atrás de você de forma de verdade lá no jogo. Então, tem as regras próprias nesses mods. Isso é Phygital, porque as pessoas estão com fone de ouvido, jogando e interagindo com quem está do outro lado. Essa interação é contínua, ela acontece o tempo todo dentro dos jogos mod do GTA. Ou seja, é um jogo phygital. A resposta que tem ali do personagem dentro do jogo é uma ação que eu tive fora do jogo, uma ação física. Por exemplo, quando eu encontro com o Naruto nesse momento, se eu fosse o Naruto, eu poderia muito bem falar no jogo, você vai levar um golpe. E o personagem do outro lado, o outro jogador que está, sei lá do outro lado do país, escutaria eu falando isso e poderia dar uma resposta. Então, ter uma resposta física para uma ação digital, ou seja, é uma prática digital. Então, é um outro jogo aí que a gente pode utilizar em sala de aula, dependendo da sua utilização, e para elucidar melhor o que seria esse digital, tá bom? Uma outra forma digital que a gente pode utilizar, que é muito comum, que eu tenho certeza que você já viu alguém utilizando no shopping, é quando você vai comprar no McDonald's ou alguma outra rede de fast food e ter lá um totem para você fazer a compra sem precisar falar com o atendente. Então você vai até o shopping, vai até a lógica física, só que você faz o pedido de forma digital. Isso é uma prática digital, muito boa, inclusive. Eu, quando vou, eu prefiro comprar lá no TOT, pagar lá separadinho mesmo, do que falar com o atendente, que enfrentar a fila do atendente. Então, eu vou lá, escolho o meu lanche, escolho o que eu quero, tudo digital, faço o pagamento e depois eu vou, fiz todo o pedido digital, vou e retiro o meu pedido de forma física. Presencial, pego o meu lanche lá e levo para casa ou vou sentar em alguma mesa do shopping, tá bom? Isso é uma prática digital efetiva dentro do mercado de varejo que nós utilizamos e está super comum já no nosso dia a dia. Então, só para esclarecer, o digital ele é mais comum no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, do que a gente imagina. Apenas o termo digital e as definições do que é e não é digital que não são tão comuns ainda, tá bom? Estou conseguindo ser claro até agora, tá tudo bem. Se tiver com alguma dúvida, deixa a dúvida aí no chat, que daqui a pouquinho a gente vai responder. A gente vai ter um momento aqui de respostas, de perguntas e respostas. Então, se ficou confuso, não se preocupe, a gente vai responder em algum momento. O importante é você anotar a sua dúvida, deixar aqui para a gente poder responder, tá bom? Deixa eu ver aqui o chat se está rolando alguma coisa. Massa, beleza. Maria está aqui também, interessante. Ana Cláudia. Então, vamos lá. Então, por mais que... Agora a gente vai falar sobre educação digital e educação online, tá? E educação digital, ele fala assim, então, René, isso que você está falando de digital é educação digital e é educação online, né? Por mais que pareçam ser a mesma coisa, são coisas diferentes, tá? Elas são coisas que, em certos pontos, destoam bastante uma da outra, eu vou explicar agora. Educação digital, ela necessariamente, obrigatoriamente, é educação digital, tá, gente? Eu estou falando mais das aplicações digital no dia a dia, tá? Mas a educação digital, ou a recreação digital também, você precisa obrigatoriamente ter uma interação com a pessoa do outro lado, né? Precisa ter um feedback instantâneo. Por exemplo, se eu estou numa sala dando uma aula online, estou dando uma aula lá via Zoom, via Meet, seja qual for a plataforma que eu estou dando aula, nessa aula, para ser digital, eu tenho que fazer um pedido para vocês e vocês têm que responder a esse pedido de forma física, falando, gesticulando, levantando, dançando, não sei, tendo alguma ação em resposta do meu pedido. Aí a minha aula vai se tornar uma aula digital. Não vai ser somente uma aula expositiva. Não vai ser uma aula que eu estou explanando, que vocês estão recebendo conteúdo, mas não podem dar uma resposta para aquele conteúdo. Então, para ser o digital, tem que ter essa interação, tem que ter esse feedback instantâneo. E quando eu digo feedback instantâneo, vocês têm que responder
aquele estímulo que eu solicitar, e eu tenho que saber que vocês estão respondendo aquele estímulo. Eu tenho que ter ciência que aquele estímulo está sendo respondido. Por exemplo, eu dou aula de educação física online em 2020, no começo de 2021, por conta da pandemia. E quando, numa aula de educação física online, ela precisa ser digital. Ela precisa ser somente online, ela precisa ser digital. Ou seja, quando eu pedia para os alunos cantar, vamos dançar agora, vamos pular, vamos fazer alguma ação, movimentar o corpo, as câmeras estavam abertas e eu conseguia visualizar os meus alunos fazendo o que eu estava solicitando, fazendo exercício, fazendo alguma brincadeira, gritando, correndo atrás, pegando alguma coisa. Pega uma caneta, ela vai lá, corre e puxa uma caneta para brincar com a gente. Pega um cabo de carregador, vai lá e pega um carregador. Enfim, aquilo tem um feedback. Aquilo era uma aula não somente expositiva, né, mas também era uma aula digital, tá bom? Uma educação digital. E do digital e o digital, ele caminha tanto nos dois sentidos. Aqui eu fiz o sentido que caminha do digital, numa aula online, e vai para o físico. Eu faço a solicitação no Zoom e no Meet, os alunos em casa dão a resposta, vocês em casa me dão a resposta. Mas também acontece o caminho inverso, o contrário disso, que é o quê? Quando estou numa aula presencial, que a gente vai falar mais à frente sobre isso, e eu faço um estímulo digital para os alunos darem uma resposta física. Então, eu estou numa aula presencial, faço um estímulo digital e os alunos respondem de forma física, presencial. Tá? Eu vou explicar isso aqui mais à frente, quais são as possibilidades desses caminhos, tá bom? Mas aí, isso é uma educação digital. Quando eu consigo unir na minha aula de educação, na minha aula, seja qual for, no meu trabalho, tá bom? Seja, não precisa ser necessariamente uma sala de aula, eu consigo colocar o digital em algum momento e esse digital faz sentido estar ali. Lembre-se, para ser digital, tem que fazer sentido aquilo que eu estou incorporando com o físico. Não adianta eu só colocar lá um videozinho aleatório para falar que minha aula é digital. Não, aquele vídeo tem que fazer sentido. Aquele jogo digital tem que fazer sentido para o que eu estou fazendo. Mesmo a mesma coisa quando eu estou aqui conversando com vocês. Se eu pedir para você fazer alguma coisa em casa e escrever o seu nome, da cidade que você veio, tem que fazer sentido o que eu estou pedindo, não pode ser aleatório. Eu perguntei a cidade que vocês vieram, que curso vocês estão fazendo nesse momento ou querem fazer, para eu saber qual que é o perfil de público que está aqui, que tipo de pessoas estão aqui, quais são os cursos que estão aqui assistindo. Então faz sentido a minha solicitação. Agora, se eu perguntasse para você, qual o seu signo? Você é casado ou solteira? No contexto aqui não faz sentido. Talvez em outro contexto faça, mas nesse contexto essa solicitação física de vocês não faz sentido. Eu pedi para vocês darem 10 pulinhos. Para que vocês vão dar 10 pulinhos se eu não posso ir vocês dando 10 pulinhos? Se não faz sentido para a minha aula hoje aqui vocês darem 10 pulinhos, tá bom? Então lembre-se, para o digital ser digital, o digital e o físico, os dois têm que fazer sentido juntos, tá bom? E o que é uma educação online? Educação online são aulas expositivas. Por exemplo, você compra um curso na internet, na Hotmart, na Eduz, seja qual for a outra plataforma, e você vai assistir as aulas online, e aquela aula online você vai, se você quiser, em alguns momentos, você vai anotar, vai ver alguma coisa, vai mandar uma mensagem para tirar dúvida. Só que essa dúvida, ela pode vir 2, 3, algumas horas depois, ou dias ou semanas depois. Então isso é uma aula online, onde você assiste, mas não tem um feedback instantâneo. Esse feedback demora a vir, essa resposta. Ela não é instantânea, tá? A gente não tem a sua resposta logo na hora. Colocaram uma pergunta aqui na tela, já vou ler o comentário, tá, Matheus? Só finalizar o raciocínio. E essa aula online, ela necessita necessariamente, essa educação online, ela necessita ser em áudio e vídeo. Pode ser presencial? Pode, mas não vai ser uma aula de educação online, vai ser uma educação presencial. Então, a educação online, ela precisa ser em vídeo e áudio, tá? E ela não tem essa resposta direta. Se ela tiver esse feedback study for uma aula ao vivo como é agora, aí já se torna digital. Se eu fizer solicitações que façam sentido e vocês responderem, tá bom? Deixa eu ler aqui. Pode pôr na tela aqui do Matheus, por favor? Vivo essa realidade digital em meu trabalho em uma empresa de departamento cuja área de atuação é totalmente voltada à coleta de itens. Preparação e envio aos clientes solicitantes da internet. Exatamente. É basicamente, eu não sei qual é a empresa do que você trabalha, mas é o que a Amazon faz, que
O Correios faz, de certo modo. Deixa eu ver, o Mercado Livre faz muito isso também. Então, outras empresas de distribuição aí, né, de entregas. Então, é o serviço digital, você recebe provavelmente esse comando aí do que tem que ser separado, tem que ser embalado no computador, vai imprimir, vai fazer alguma coisa com aquilo e vai ser entregue aquilo de forma física. Isso é uma realidade digital no varejo, Matheus. Muito bem colocado. Exatamente. Fica até mais para você ficou claro, né? Ficou muito mais fácil de entender porque você vive isso no dia a dia. Tenho certeza que todos nós vivemos de alguma maneira o digital. Tá bom? Rosana, qual a proximidade entre a aula digital e a aula remota? A aula digital é uma aula remota, né? A educação digital é uma educação remota, assim como a educação online pode se tornar uma educação digital. A aula remota Rosana, né? Rosana, a educação remota, a aula remota é basicamente a educação online que pode se tornar digital ou não, tá? Educação online. Aí a gente vai entrar no ensino híbrido também, né? Que o digital é um ensino híbrido. O híbrido a gente pode trabalhar tanto à distância, como a gente também pode trabalhar com ensino híbrido presencial, tá bom? Então o híbrido é que está aqui em cima, aí um braço via aula online, o outro braço a gente veio com a aula digital, tá bom? E tem outro braço que é o EAD, que mistura um pouquinho das duas dinâmicas ali, tá bom? Acho que deu para ficar claro. Vamos para a próxima aqui? Dúvidas podem mandar aí que a gente vai respondendo aqui. Professora, eu não estou pegando tempo aqui, tá, professora Silvana? Assim que der o tempo, você entra na tela aqui e me chama para eu saber, tá bom? Tá ciente. Vamos lá então. Então, o que deve ser o digital? O digital é uma experiência. A pessoa que vive aquele momento deve se lembrar de maneira prazerosa. Calma aí, minha câmera está sem foco aqui. Pronto, voltou. Então, é importante a gente lembrar de dois fatores fundamentais dentro do digital. 3, que eu já comentei aqui. Se você não anotou, esse é o momento de anotar. Pega a caneta e anota. Quais são os 3 fatores importantes para se considerar um digital, que eu já comentei aqui agora, até o momento? 1, precisa ser um feedback instantâneo, tá? Se não tiver um feedback instantâneo, não é digital, tá? Já não vai se tornar uma educação online, uma aula remota ou alguma outra coisa, dependendo do que você esteja fazendo, tá bom? Então, digital tem que ter um feedback instantâneo. Digital, ele precisa fazer, para ser digital, a ação entre o digital e o físico precisa fazer sentido. Se não faz sentido, não é digital. Você está colocando só mais um incremento lá por colocar para falar que está tendo. Tá? Então, como você talvez vão aprender aí na faculdade, vocês vão aprender, obviamente, sobre aulas. Aí me fugiu a palavra agora. Aulas que metodologias ativas, né? Metodologias ativas, metodologias híbridas, metodologias imersivas, que aí entra o digital, a ativa entre o digital, então, várias metodologias que a gente pode incorporar o digital dentro da sala de aula, tá bom? Então o digital tem que ser o feedback instantâneo, tem que saber, tem que ver a resposta de alguma forma, tem que fazer sentido e a pessoa, principalmente na educação, a gente tem que procurar o máximo possível que aquela pessoa ela tenha uma experiência prazerosa com aquilo que eu estou ensinando. Se a pessoa não tem uma experiência prazerosa com aquilo, ela deixa de ser digital. Então, digital na educação, tá, gente? E na recreação, que são minhas 2 áreas de atuação, quando eu escrevi o livro, que eu posso até mostrar para vocês daqui a pouquinho sobre digital, eu escrevi o livro que uma das exigências ela tem que ser prazeroso. Não adianta eu participar de uma ação, porque o digital é uma experiência. É algo que eu vou viver, eu vou lembrar daqui a uns anos. Vou lembrar daqui a uns meses, eu vou contar como foi a minha aula digital, como foi uma experiência digital no acampamento, na aula de inglês, de matemática, de história, enfim, seja qual for. Então tem que ser prazeroso, tá? Lembre-se disso. Quando eu estiver montando um conteúdo, alguma ação, eu quero que seja digital, aquilo tem que ser de forma prazerosa dentro do ramo da educação, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, agora a gente vai aqui, eu tô vendo aqui, professor, acho que tem mais 3 minutinhos, né? 3, 4 minutinhos. Exemplos de digital em sala de aula. Como que eu posso fazer isso? Na prática, né? Tá, Renê, você falou de digital, falou aí do jogo do Pokémon, mas nem todo o aluno vai ter acesso ao Pokémon GO. Aí o que eu posso fazer dentro de sala de aula
para usar o Phygital? Vamos lá. Eu posso, por exemplo, um videogame que é antigaço já, deve ter mais de 10 anos ou mais do que 10 anos, que é usar aqui, ó, o Kinect. Quem é que lembra do Xbox Kinect? Que você conectava lá, você ficava pulando, abaixando, fazendo algum esporte, jogando tênis, sei lá, jogando vôlei, correndo, enfim. O Kinect, um videogame de 10, 12 anos atrás, ele já entregava uma experiência Phygital, mesmo antes do termo Phygital nascer. Ele já entregava experiência. Era uma resposta física a um estímulo digital. Vinha lá, eu tinha que abaixar, eu abaixava e passava do obstáculo. Pulava o obstáculo, batia na bolinha com a mão, com a outra. Enfim, o Kinect é um ótimo para quem trabalha na educação física, algum professor de educação física, se quiser trabalhar sala de aula e não tem espaço, leva o Kinect em uma aula ou outra. Leva uma experiência diferente para os alunos, que eles vão adorar. Criança quer pular, quer gastar energia. O adolescente também, leva para adolescente. Eu tenho certeza que ele vai dançar, que ele vai pular. Um videogame antes disso, também já tinha práticas Phygital, era no PlayStation 2, ó, quase 20 anos atrás, que tinha o Guitar Hero. Lembra que o Guitar Hero que você tinha até como comprar uma guitarrinha e você ali com o dedinho tocando a música no Guitar Hero? É a mesma coisa, é uma experiência Phygital. Prazerosa, que você ficava ali entretido, você tinha um feedback instantâneo, fazia sentido ter a guitarra, entendeu? Isso era Phygital nos videogames, que hoje são coisas acessíveis financeiramente. Você pode comprar aí muito baratinho. Hoje o Kinect você compra por R$100, R$120, o videogame por R$200. Você consegue levar para a sala de aula e você usa o ano todo, por vários anos, e vai continuar fazendo sentido. Se você não tem uma quadra na sua escola, ou se você quer trabalhar algum outro conteúdo de outra matéria, que certamente tem um jogo para isso, tá? A gente pode trabalhar jogos aqui, ó, à direita superior, jogos de tabuleiro online. Eu posso criar um jogo. Tem sites que você cria o seu jogo de tabuleiro e você pode levar para dentro da sala de aula, onde os alunos todos vão jogar, fica somente o computador do professor, o professor vai mover nas casas e os alunos vão respondendo. Cria uma gincana em sala de aula, usando um computador e um retroprojetor que toda escola tem hoje. Toda escola, pelo menos das capitais, possuem, né? Você consegue lá uma televisão, um retroprojetor, levar o seu computador, o computador da escola, o notebook, conectar e fazer uma gincana online. Eles têm que responder as perguntas sobre determinado tema que foi trabalhado em sala de aula. Isso pode ser a sua avaliação, desenvolver um método de avaliação em cima disso. Ao invés de aplicar uma prova, ou todos eles recebem um papel e vai dar a pergunta, eles assinalam no papel. Pensa que prova mais prazerosa do que essa? Você prefere ter todas as perguntas ali no papel e você ficar lendo? Pensa o aluno de 6º ano, 7º ano, ensino médio. É melhor ele receber o papel com todas as perguntas e ir respondendo, ou é melhor ele olhar na tela a pergunta, ver as alternativas e assinalar no papel? Qual que ele vai se interessar mais? Qual que vai despertar mais curiosidade dele e interesse em estar participando? E aqueles que não souberem responder, poxa, na próxima vez eu vou ter que estar ligado, porque o pessoal respondia mais rápido, respondia mais devagar. E tem sites que fazem isso. O Kahoot, que você também deve ter cansado de participar, você pode fazer isso. Mas ao invés de usar o Kahoot, você não tem, às vezes, uma internet para usar o Kahoot, monta no PowerPoint, leva para a sala de aula, perfeitamente fácil e simples de criar. Um jogo de perguntas e respostas, tá bom? Ou um jogo de tabuleiro, tá bom? Põe a pergunta da Patrícia na tela aqui, por favor, Cris. A educação Phygital tem alguma aproximação com o metaverso? Sim. A educação Phygital é o primeiro passo para a gente entrar no metaverso. Lembra quando eu falei lá do GTA? Que você conseguia fazer os mods do GTA, onde lá dentro eu tinha um personagem, que eu criava o meu personagem? Aquilo é um metaverso. É um metaverso aquilo. Tem um universo acontecendo ali dentro, que tem transação em dinheiro, que as pessoas conversam, tem uma comunidade reunida, que tem as suas próprias regras, as pessoas ficam imersos ali dentro. Então, os jogos, o metaverso é um passo anterior ao metaverso, que é o passo seguinte, que é o passo que nós estamos vivendo já, e na educação viremos também, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E temos aqui também um jogo de Uno, que a gente joga um Uno nas cartas ali, que todo mundo aqui já deve ter jogado Uno, ou viu alguém jogando Uno. A gente pode jogar Uno em sala de aula,
no jogo no computador ou cada aluno no seu celular. Certeza que os alunos, às vezes, do ensino médio, jogam no WhatsApp ali, baixam um joguinho e jogam juntos, né? Tive o Among Us, que fez baita sucesso ano passado, no segundo semestre, que é um jogo também ali de meio metaverso, um pouco do metaverso, um pouco digital, então faz sentido. E o que faz a diferença para nós, profissionais de educação e futuros profissionais de educação, é como que eu uso essas habilidades, esses artifícios com criatividade para o meu trabalho, para a execução. Não adianta eu ter só as ferramentas, eu tenho que saber utilizar. Então eu tenho que usar de forma criativa, de forma que faça sentido para o aluno, que eu vá chamar a atenção dele. Não adianta mais só eu pôr um Kahoot em sala de aula para falar que, nossa, sou disruptivo. Não, você, em 2022, usar um Kahoot em sala de aula não é mais disruptivo, é mais do mesmo. Você é mais um professor que está fazendo isso. Agora, a forma que você vai utilizar o Kahoot, se você for utilizar o Kahoot como avaliação, ou isso ajudar na avaliação final dos alunos, aí sim você está dando o próximo passo que pouquíssimos estão fazendo. Tá bom? Vamos lá, para não prolongar muito aqui. E aqui temos alguns outros tipos que a gente pode fazer em sala de aula. Um caça ao tesouro. Um caça ao tesouro, todo mundo aqui já participou, já viu acontecendo. Você pode fazer em sala de aula, ou na escola, ou no acampamento que você está trabalhando, algum lugar, uma instituição que você trabalha, enfim, onde você trabalha. Você pode fazer um caça ao tesouro, que ao invés de eu mandar a pista no papelzinho para os meus alunos, para quem está participando, eu mando cada grupo de alunos, de crianças, de adolescentes ou de adultos, tem um celular. Cada grupo tem um único celular. E as pistas eu vou mandar para aquele grupo. Grupo 1 eu vou mandar agora a pista 1. E quando eles descobrirem a pista 1 e acharem e precisarem da próxima pista, eles vão te responder: chegamos aqui e a resposta é tal da primeira pista. Aí você vai mandar a segunda pista do caça ao tesouro, tudo pelo celular. Então eles vão estar recebendo um estímulo digital e dando uma resposta física, um caça ao tesouro de forma digital. É muito simples de fazer, muito simples mesmo. É sentar, estruturar e fazer acontecer. Vai ter ali uns errinhos na primeira vez que você executa, como tudo na vida. Vai ter uns errinhos na primeira vez. Mas você vai praticando, vai aperfeiçoando, e você vai fazer com o pé nas costas, vai ser fazer muito fácil, vai conseguir mudar as temáticas. E o caça-tesouro você pode trabalhar português, matemática, inglês, geografia, história, ciências, educação física, seja o que for. E aí você pode ensinar o que você quiser através de um caça ao tesouro ou de um jogo bem elaborado, tá bom? E sem muitas regras, sem ser nada complexo, apenas estruturando um caça ao tesouro. E temos também aí, a gente pode fazer jogos cooperativos, né? Então eles vão se ajudar para poder chegar a um resultado, que são os famosos escape rooms, né? Se você participou de algum escape room, aí os escape rooms são jogos cooperativos aí que você faz para poder escapar de algum lugar, para poder descobrir tal coisa. Você pode fazer isso de forma virtual, é perfeitamente possível, tá bom? E tô aqui já encerrando para a gente entrar nas nossas perguntas, para não estourar o tempo, a gente ter o nosso momentinho de perguntas e conversas aqui, né? Se você está com alguma dúvida, quer saber alguma coisa, você, poxa, professor, eu pensei isso é digital? Manda no chat agora, aproveita, que a gente está salvando aqui as perguntas de vocês para fazer depois. Então aproveita, faça a pergunta, não fique com a dúvida na cabeça. Se você quer, poxa, eu pensei ouvindo você falando, eu pensei em fazer tal coisa para minha área, para o que eu estou estudando, faz sentido? Como que eu posso fazer isso melhor ou pior? Então, esse é o momento, faça a pergunta, não deixe passar, tá bom? E a pergunta que eu deixo para vocês é o mais importante. Você, hoje, agora, você hoje, está preparado para ser digital? Você é um futuro profissional de educação, ou você é um profissional da sua área que você atua hoje, preparado para ser digital? Por que eu falo da sua área também? Por exemplo, mas eu trabalho hoje com vendas de roupa. Tem lojas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que ao invés do cliente, a cliente ir lá, pegar a roupa, ir no provador, a pessoa para de frente por uma tela, um espelho grandão assim, igual um tablet, grandão, e seleciona a roupa. E a roupa vai encaixar no corpo dela na tela, sem ela precisar vestir. Ela consegue virar, olhar, ver o sapato, a calça, a camiseta, um boné, e tudo isso
de forma holográfica ali, de forma virtual, sabe? Que é uma tecnologia talvez um pouco cara em alguns casos, mas que já existe, né? Ou lugares mais simples, lojas, que você pode chegar lá e você pode ver o tênis, tá? Você vê o tênis tudo no... Fala assim, eu quero ver tênis tal, tá ali no tênis tal, eu vou lá no mostruário, só que o mostruário não é físico, é digital, você passa o tênis, você consegue dar o 360 no tênis, aí em cima, embaixo. Então, há possibilidades, há inúmeras experiências que a gente pode promover, independente da área que a gente atua hoje ou vai atuar daqui 3, 4, 5, 10 anos. Tá? O Digital tem dezenas de aplicações, assim como o metaverso tem dezenas de aplicações. É só usar um pouquinho a criatividade, tá bom? E tem aplicativos também que a gente consegue tirar foto do nosso do tênis e apontar para o nosso pé e ver o tênis do nosso pé, como que ficaria vestido com aquele tênis. É inacreditável, tem muita coisa legal, tá bom? E aqui o método 3i, que é um método para poder aplicar o Digital de forma efetiva. Se você seguir esse método 3i, eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar o Digital em qualquer área do seu trabalho. Só que esse método 3i eu não vou falar hoje aqui, né? Esse método 3i eu vou falar no meu curso que a gente vai dar, que está sendo ofertado na extensão aí da Universidade Católica do Salvador. Se você quiser participar, é um curso online com técnicas Digital que você vai conseguir aprender o método 3i para poder aplicar em qualquer área de trabalho, seja principalmente na área de educação, tá? Que é o nosso foco, tá bom? E aqui tem alguns livros que eu escrevi, é o e-book de ferramentas digitais, são mais de 70 ferramentas para professores e educadores, tá? Ferramentas digitais, e alguns outros livros que eu sou autor de 11 livros, e aqui estão alguns deles, né? A Regressão Digital, a Recriação no Mundo Digital, eu fiz o panorama dos 20 anos de recriação, dos últimos 20 anos, todos os eventos que aconteceram no Brasil de forma online, de forma digital. Tem ferramentas digitais também, que tem tanto o e-book quanto o livro impresso. E tem o Criar, Recriar e Experimentar, que são jogos e brincadeiras que nós recriamos e adaptamos para o mundo digital, que a gente pode usar dentro de sala de aula para deixar de forma mais prazerosa o ensino e também de forma mais prazerosa o nosso trabalho, né? Facilitar também. Tá bom? Agora, dúvidas e perguntas. Eu quero saber o que mais te ajudou e o que mais te impactou. Tá bom? É isso. Aí minhas redes sociais, próximo ano, quem quiser seguir, @René do Vale. Eu coloco bastante conteúdo lá sobre Digital, sobre recreação e educação. E tem um podcast também, que é o primeiro podcast da América Latina, de acordo com o Google, né? A gente recebeu uma pesquisa do Google, uns 2 anos atrás, falando que sobre recreação. A gente fala sobre como é ser empreendedor no lazer e na recreação. Então, um podcast muito bacana para você acompanhar. Tem mais de 100 episódios aí com gente do mundo inteiro. Eu entrevisto pessoas do mundo inteiro nesse podcast. É isso. Que bacana, professor René, de fato, né? Um tema bastante interessante. A gente já vivencia um pouco disso no nosso dia a dia, mas a gente às vezes não se dava conta, né? De que essa sincronia entre o físico e o digital já está no nosso cotidiano. E ele precisa, sim, estar mais presente nas escolas, permitindo experiências de aprendizagem mais significativas, né? Promovendo o que você trouxe aí da metodologia ativa, no sentido de trazer o protagonismo do aluno e esse interesse, essa ludicidade e esse desejo de aprender, né, nos espaços formais ou informais de educação. Tá? O professor René falou de 2 cursos que ele está ofertando agora, né, a partir do dia 19/2. Um é sobre produção de podcasts educacionais, que está sendo também via extensão da Universidade Católica, e o segundo, a partir do dia 23/2, que são as estratégias lúdicas com aplicações tecnológicas digital, tá? Então é importante aí para os alunos de licenciatura, para os alunos da pós-graduação, né, que trabalham também já na experiência docente, se aproximar um pouquinho mais disso e entender, né, como essas metodologias podem fazer mais partes, mais presentes no seu dia a dia dentro do curso escolar. E você comentou aí como especialização, é um curso que em alguns aspectos vale como especialização, porque você vai estar se especializando em um tema novo. E assim, a gente conversou aqui em off antes de começar a nossa live, né, Silvana? Que o digital está presente, o virtual está aí, não tem para onde correr. E quanto mais a gente se inteirar, se aprofundar nisso e dominar essas ferramentas
para usar de forma adequada dentro de sala de aulas, dentro do nosso trabalho, melhor vai ser para a gente. A gente vai ter menos impacto com aquilo, a gente vai ter mais aproveitamento, a gente vai saber utilizar aquilo de forma que ajude tanto para quem nós estamos trabalhando, quanto para a gente. Porque quanto mais fácil as pessoas que nós estamos trabalhando aprenderem com a forma que eu ensino, melhor vai ser para a gente, menos energia a gente vai gastar, menos dor de cabeça nós teremos e ter que pensar mirabolante aí de várias ideias. Então, quanto mais a gente se especializar, se aprofundar nesse tema do digital, melhor vai ser para a gente como futuros profissionais ou profissionais de educação, atuantes já. E tudo que o professor quer é diversificar suas metodologias, né, de atividades, promovendo de fato um ensino mais lúdico e prazeroso para o aluno. Eu quero agradecer aqui a presença de vários alunos, como Brenda Loreto, Viviane Santana, Rosana Pereira, né? Aqui a gente também tem Patrícia Franciele, Maurício Sena, professoras Maria Auxiliadora Lisboa, professora Léa Maria, professora Ana Cláudia, né? Muita gente bacana aqui que está participando da nossa palestra de acolhimento aí ao semestre 2022.1. Né? E em especial os alunos também do PIBIS, do Residência Pedagógica UFSAL, que sempre não perdem a oportunidade de estar se atualizando, né, nas informações aí Legal. mais recentes dentro do processo educativo. Temos também um link para a certificação, quem quiser já aí pode ir preenchendo. E o professor, a gente tem algumas perguntas iniciais aqui, mas vai ficar também para que os demais possam fazer aí algumas perguntas para o professor Renê. Matheus Sandes, ele coloca assim, que essa realidade digital em meu trabalho é uma... Ele já vive essa realidade digital no trabalho dele, né? Ele trabalha numa empresa de departamento cuja área de atuação é totalmente voltada à coleta de itens, preparação e envio aos clientes solicitantes pela internet. Então, aquilo que você já falou, nessas experiências, elas estão aí acontecendo, seja nas empresas alimentícias, né? Nas empresas de vestuário, de compras de objetos domiciliares, enfim, né? Isso já está acontecendo. Está acontecendo há muitos anos. Há uns meses atrás, acho que em novembro, outubro, o Itaú fez um comercial usando a palavra digital. O Itaú dizendo que agora eles são digital. Ou seja, você começava o atendimento online e podia finalizar o mesmo atendimento no... Ai, me fugiu o nome. Por tanto tempo que eu não vou no banco, gente. Você pode finalizar no banco. Na agência, isso, na agência física. Você pode começar no digital e terminar na agência. Sei lá, deve ter o quê? Mais de 7 meses que eu não vou num banco, numa agência. Nem num caixa eletrônico mais, porque tudo hoje é pagamento via Pix. Né? Então a gente está vendo aí como o digital está aí, o digital está presente. Rosana Pereira, ela também traz uma pergunta aqui para o professor Renê. Qual a proximidade entre a aula digital e o remoto? Tá. Não tem nem proximidade, elas são a mesma coisa. A aula remota é a aula online, né? Que eu comentei na aula. O digital é a aula online que tem interação, que tem esse feedback aí instantâneo, que seria a mesma coisa que a aula remota, né? Então, desde que seja aula remota, aconteça interação, tá, gente? Lembre-se disso. Uma aula digital, ela tem que ter interação. Se ela não tem interação, ela é uma aula online. Você pode assistir a hora que quiser, no momento que quiser. Mas quando tem interação, é uma aula online digital, que você pode tirar dúvidas com o professor, assim como você pode tirar aqui agora. Tá bom? Brenda Loreto também lembra aqui que as aulas na sala Google da Universidade Católica, é verdade, tinham essas experiências, né? Eram bem legais. Ali seria uma proposta digital? Seria. Depende do... ali é uma proposta digital, totalmente a proposta, a ideia ali, quando surgiu as salas Google em todo o Brasil, é de ser digital, né? Da interação do digital e o físico. E vai muito também da utilização do professor. Tem professores que usam muito bem a sala Google, tem os que às vezes estão tateando ainda, não sabem como utilizar melhor aquele espaço. Além do espaço ser confortável, fora dos padrões de uma universidade, de uma escola, da instituição, né? Escolar, enfim, é colorida, é bonita, é viva, né? Por assim dizer, a sala Google. Você tem artifícios ali online, digitais à sua mão, fácil. Com certeza as aulas ficam muito mais atrativas, né? Então as salas Google são excelentes. E a sala Google da Católica é lindona, eu adoro lá também.
A gente não tem mais perguntas aqui, eu vou aguardar um pouquinho para ver se as pessoas colocam mais algumas perguntas, né, a respeito do tema da palestra, mas você trouxe aí possibilidades, né, mais concretas de usar, né, atividades digital dentro da sala de aula, como caça ao tesouro, né, a questão do Uno, enfim, possibilidades que você pode, inclusive, adaptar, né, jogos lúdicos, prioritariamente lúdicos, para uma perspectiva mais acadêmica, mais escolar, né? Sim, consegue perfeitamente. E dentro desse curso que você vai ofertar, né, a partir de agora, do dia 19, né, e do dia 23/2, você também vai dar essas dicas de como planejar essas atividades, Legal. e como esses recursos para que os alunos tenham também uma vivência mais prática dessas experiências. Sim, não vou não só trazer novas ideias, mas também os alunos que participarem do curso vão vivenciar isso na prática e vão construir essas estratégias na prática. Vão aprender, ver um pouquinho do que a gente viu hoje, aprofundar mais sobre isso. Vão aprender sobre a metodologia 3I, que é a metodologia do Digital, se aprofundar nessa metodologia e nas aulas vão pôr em prática essa metodologia, vão criar seus próprios jogos, suas próprias dinâmicas, suas próprias brincadeiras e maneiras de colocar isso em prática na sala de aula, independente do curso que ele esteja fazendo. Eles vão vivenciar e pôr a mão na massa para fazer acontecer essas estratégias digital dentro da sala de aula ou dentro do seu trabalho, tá bom? Então, se você está em dúvida ainda de fazer ou não um curso, é um curso online, mas muito prático. Você vai pôr a mão na massa, você vai aprender, vai conseguir entender as dinâmicas do digital. E claro, quando você põe em prática, né, professora? Quando a gente põe em prática, a gente consegue entender as dinâmicas, a gente consegue entender as possibilidades que aquilo pode trazer para mim, né? Como que eu posso levar aquilo para o meio acadêmico? Como que eu posso ensinar o digital e aplicar o digital numa universidade, no ensino infantil, no ensino médio, no ensino tecnológico? Então a gente vai aprender de forma prática, porque é fazendo que se aprende, é fazendo que a gente internaliza, é pondo em prática. Então o curso é prático. Não tenha medo, não tenha receio, pode vir que você vai se divertir e, claro, vai aprender muito esse curso. E o de podcast também é incrível. E, na verdade, né, Renê, são possibilidades, né, mais concretas desse pós-pandemia, né? Nós tivemos aí, por exemplo, o PIBID, Residência Pedagógica, com um desafio grande, que era promover essas aulas nesse momento pandêmico, né, onde as atividades eram totalmente online, né, através mesmo de intermediação tecnológica. Então, inicialmente, foi um desafio muito grande, mas os alunos eles conseguiram também, por já vivenciar, né, esse universo mais digital, trazer propostas junto com os articuladores de área para justamente pensar em estratégias diferenciadas. Então, eu acho que cada vez mais o professor ele vai precisar se apropriar, né, disso, né? Ele vai poder tem que se aproximar dessa realidade, porque esse mundo pós-pandêmico não vai ser mais, né, como a gente estava conversando antes da palestra, como era, né? Não vai ser, ter não. algumas inovações e, sem dúvida, o professor ele precisa ter essa competência, essa habilidade também de estar trabalhando digitalmente e fisicamente de forma simultânea, né? E síncrona. Síncrona, de forma síncrona. E isso tem que ser algo que ele faça sem perceber que está fazendo. Ele não tenha dificuldades em transitar de um universo para o outro. Que essa transição do digital para o físico seja tranquila, que ele não perceba isso, seja algo natural do professor. E, claro, é um desafio para muitos. Muitos professores estão dando aula 30, 40, 20 anos de forma física. E para o digital, realmente não é fácil. Não é algo tão simples assim para alguns professores. Mas para quem está na universidade hoje, aprendendo, se especializando, tendo a possibilidade de vivenciar, não tem porquê ele não transitar de um lado para o outro de forma tranquila. Ele tem tempo, tem conhecimento, acesso a isso, né? Então, nada mais perfeito do que quando eu sair da universidade, eu vou falar, não, eu domino o digital, eu consigo dar aula presencial, eu consigo dar uma aula online sem problema nenhum, que minha aula vai ser incrível da mesma maneira. Eu vou conseguir desempenhar o meu trabalho. Brendo Reis coloca aqui uma pergunta para você, professor Renê. Mas como o uso do digital seria empregado dentro de uma sala de aula sem perder a conexão com a matéria? Vamos lá, Breno. Eu não sei qual curso que você faz, vamos pensar aqui que você faz o curso de História, tá?
você faz o curso de história. Você pode fazer um caça ao tesouro de histórias, onde em cada momento eles têm que lembrar de uma parte da história, de uma matéria que eles estudaram, e para poder passar no desafio lá para a próxima pista, eles têm que responder de forma assertiva se aquele acontecimento foi real ou foi falso. Simples assim, de forma simplória, tá? Um caça ao tesouro, onde eles vão se deparar com uma situação e tem que dizer se aquela situação é verdadeira ou falsa. Ou até mesmo explicar quem são que ano que aconteceu aquela situação que está sendo contada ali, que é aquela mensagem que eles receberam por WhatsApp. Então, é uma forma de você empregar, de forma muito simples, tá? Muito simplória, você empregar uma matéria, um conteúdo de uma matéria dentro de uma sala de aula. Aí você pode levar isso para geografia, pode adaptar isso para inglês, matemática, enfim. Vai, como eu já disse, da criatividade do professor, estar aberto a possibilidades de como fazer isso, e claro, ir melhorando, adaptando, fazendo isso. Fazer um bingo, sei lá, tô alfabetizando, pega lá crianças de 6, 7 anos alfabetizando. Fazer um bingo das sílabas. Ah, a sílaba Bá, a criança tem que assinar lá, aparece na tela, lá na sala de aula, no projetor. A criança tem que assinar lá no papelzinho dela o Bá, se tiver no bingo ali do Bá, enfim. São N possibilidades. É só o tentar descobrir o que se encaixa na sua realidade e o que faça sentido também para o seu público, o público-alvo que você está trabalhando. A professora Ana Cláudia Souza coloca aqui que, com o retorno das aulas presenciais, acho que o ensino digital será muito importante para interagir com os alunos, ainda mais com o metaverso cada vez mais presente em nossas vidas. Isso, o metaverso diz. Para alguns jovens aí que são fissurados em jogos de videogame, o metaverso já faz parte, né? Ele tá aí, tá presente. Tanto que rolou no ano passado, no jogo, acho que foi no Free Fire, eu acredito que foi no jogo Free Fire, tá? Esses jogos de tiro, assim, sabe? Que as pessoas que a molecada joga bastante, as crianças, os adolescentes. Rolou um show ao vivo de uma banda real dentro do jogo. Então, quem quisesse participar do show, que só aconteceu no jogo, não aconteceu presencial em lugar nenhum, tinha que pagar um valor X lá, um valor simbólico, e você tinha um ingresso virtual, um passe para poder participar desse show dentro do jogo. Então, o metaverso ele tem dezenas de possibilidades. Uma banda não pode fazer um show no Maracanã, cheio de gente, mas pode fazer um show virtual, onde a pessoa vai entrar no jogo com o seu avatar, vai fazer o seu personagem, colocar roupa nele, adereços, maquiagem, e vai assistir o show como se estivesse no palco mesmo, uma casa de show, num estádio. Então é uma possibilidade do metaverso, está na nossa realidade, aconteceu já esse show. A Chili Beans no Brasil também fez um evento para os seus colaboradores e franqueados do mundo inteiro dentro da plataforma do GTA. Eles pagaram lá para fazer isso, fizeram um show, apresentação, com o dono da marca falando o presidente, o vice-presidente, todo mundo dentro do jogo, cada um na sua casa, seus colaboradores, no meio da pandemia. E assim, diz o Kaito Maia, que é o dono da Chili Beans, falou que foi uma das experiências mais incríveis para a marca dele. Coisas que os funcionários ficaram super engajados, adoraram a proposta. Então é o digital acontecendo, é o metaverso acontecendo dentro das empresas, né? Sendo disruptivos. Algumas empresas, inclusive, né, estão promovendo, né, o happy hour à sexta-feira dos seus funcionários, em virtude mesmo do estresse da pandemia, e mandando para casa do funcionário, né, algumas pipocas, né, alguns adereços para fazer justamente essa interação do virtual e do físico. É bem bacana. Eu faço bastante team build, né, nas empresas, para uma empresa de São Paulo, e em todos os team builds a gente tem o último dia de evento, tem esse happy hour, que todos eles ou recebem a cesta em casa com as coisas para poder comer, cerveja, ou recebem um voucher do iFood para eles comprarem o que eles quiserem e viver aquele momento junto, todo mundo na sua casa comendo o que quer, uma pizza, um cachorro-quente, um lanche, enfim, seja o que for. E, enfim, as empresas investem nisso e sabe que isso leva o moral dos colaboradores e se sentem bem, se sentem valorizados. E isso eu já vi escolas, inclusive, instituições de ensino fazendo isso na pandemia. Manda para casa dos professores na reunião pedagógica coisas para eles comerem, uma bolachinha, coisas pequenas, não precisa ser uma cesta gigante, né, de café da manhã.
Elas mandam coisinhas assim para mais um mimozinho pro professor. E escolas também, em qual eu fiz bastante festas de final de ano, Dia dos Pais, Dia da Família, das crianças, fiz bastante eventos online, onde as crianças fiz formatura online. A gente foi até a escola, fez a transmissão. Ó que legal isso. Se tem filho na escolarização, que dá para fazer. A gente foi na escola com a câmera, com o equipamento para fazer a transmissão da escola. Os alunos não poderiam estar na escola no dia da formatura, né? Porque estava no meio da pandemia. Então, os alunos receberam em casa a beca, vestiram e todo mundo entrou online sendo transmitido no YouTube. Agora recebo o diploma, aluno do quinto ano, Roberto. Aí colocava o Roberto na tela, com todos os familiares dele em volta, ele de beca com o diploma na mão, batendo palma, toda aquela solenidade que tem, né? Lá da formatura. Então, é uma experiência muito gostosa, que vai ficar marcado tanto para a criança quanto para a família da criança, né? Que queria viver esse momento de formatura. Então, há N possibilidades do digital acontecer. Mesmo no meio de uma pandemia, teve uma formatura. E eu fiz para várias escolas. E tem muitas outras, dezenas, milhares de outras que não fizeram isso, porque às vezes não viram essa possibilidade, não enxergaram, né? Então, e isso para uma escola, por exemplo, particular, privada, meu, é onde você consegue segurar o seu pai na escola, né? O pai, poxa, mesmo na pandemia, meu filho de casa rolou uma experiência super legal, né? Festa da família, a mesma coisa, Dia dos Pais, Dia das Crianças. A gente vai na escola, brinca na escola e a criança brinca em casa assistindo. Agora não, né? Porque tá tendo o retorno presencial, parcial, mas muitas possibilidades aí do metaverso e do digital. Certinho, professor Renê. Mais uma vez respondendo ao questionamento de Vanessa Cruz. Que curso é esse? Na verdade, são 2 mini cursos, né? Promovidos pela pós-extensão, né, da Universidade Católica, que é na produção de podcasts educacionais e estratégias lúdicas com aplicação de tecnologias digital, que vai ser justamente com o professor Renê Duvalle, enquanto facilitador desses cursos. Então, quem tiver interesse, Cris colocou aí no chat, né, alguns links de inscrição, podem então procurar aí junto à extensão, que sem dúvida vai ser uma experiência bem interessante. E para a gente finalizar, então, a noite de hoje, professor Renê, vou trazer aqui uma pergunta de Patrícia Franciele. A educação digital tem algum ponto negativo no seu ponto de vista? Olha, eu sou suspeito para falar, mas não tem ponto negativo, porque, assim, pode ter um ponto negativo, depende do uso que você faz da educação digital, porque ela é uma metodologia, e como metodologia, você não pode somente utilizá-la, né? Quando você utiliza muito a mesma metodologia, ela passa a ser mais do mesmo. Ela passa a ser uma metodologia que chame a atenção, assim como as metodologias ágeis, as metodologias imersivas, as metodologias ativas, elas servem para serem aplicadas quando convém ser aplicadas, né? Não a todo momento, todas as aulas, o tempo todo. Então elas têm que ser usadas com moderação, no momento certo, com a finalidade certa, tá? Então, e claro, o FIG, além disso, de saber usar com moderação a educação digital, tem que saber também, ela tem que causar um impacto positivo, tá? Quando eu utilizo o digital em sala de aula e aquele impacto não for positivo nos meus educandos, eu tenho que repensar, porque o digital ele tem que ser positivo, essa experiência tem que ser prazerosa, ele tem que gostar daquilo que ele está vivendo, assim como as metodologias vêm para agregar, né, e não para causar algum certo problema no aluno, alguma situação desconfortável, tá bom? Então, sempre usar com moderação, usar sempre pensando se faz sentido usar naquele momento ou não, não só a metodologia digital, o método 3i, mas todas as outras metodologias que nós temos aí disponíveis e acesso para isso. Vamos finalizar aqui, né, com algumas palavras dos alunos que estão participando dessa live de acolhimento da UXAL 2022.1. Maurício Sena coloca palestra maravilhosa, Yasmin Ramos, Geraldo Gel, né? Márcio também, Emanuel Paixão, coloca que foi uma excelente explanação sobre o assunto. Enfim, agradou, viu, o público. E eu acredito que bom. Que você deixou o desejo aí, Renê, da gente conhecer um pouquinho mais sobre essa metodologia e, de fato, diversificar um pouco mais nossas aulas pós, né, pandemia. Né? Pós-pandemia
Quanto mais recursos nós tivermos, melhor, né? Então, nunca é demais ter um conhecimento, né? Agregar mais conhecimento na nossa vida acadêmica e vida profissional. Então, acho que a professora Silvana aí está bem por dentro desse mundo virtual, digital, pode até falar com mais embasamento do que eu, né? Dentro da academia, o quanto isso é importante. É sempre trazer ferramentas novas para a nossa atuação, tanto acadêmica, quanto profissional, quanto pessoal também, que isso nos muda, nos modifica, quanto pessoas. Eu espero encontrar todos vocês lá no curso, né? Começa daqui pouco tempo, já semana que vem, se não me falha a memória, não é isso, professora? Semana que vem ou na outra, 19 né? do 12. Daqui a uma 19 daqui uma semana. Então, corre, não perca tempo, não perca essa oportunidade, que eu tenho certeza que vai te mudar como profissional, aprender a metodologia Digital. E se você quer fazer um podcast também, a gente pode até conversar outro dia sobre isso, tá bom? E no mais, quem não me segue, segue lá na @Renê do Vale, nas todas as redes sociais. Se quiser trocar uma ideia comigo, só chamar, a gente bate um papo numa boa. Mais uma vez, professor Renê, muito obrigado por sua participação, né, nessa data de hoje, onde a gente inicia de fato a semana de acolhimento dos alunos, e desejamos a todos os alunos da Universidade Católica, seja da graduação como da pós-graduação, um excelente início de ano letivo para todos, tá? Um abraço. O ensino híbrido é uma verdade agora, né? É uma verdade. Então, cada vez mais estar próximo dessas metodologias vai nos fazer profissionais diferenciados para esse mercado. Um abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigado, professor Renê, pelas Eu que agradeço. Abraço, boa noite. Bom ano, gente. Nos vemos em breve.